Se você valoriza histórias de guerra e coragem escondidas sob o silêncio da história, já deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, o passado não é esquecido, ele é contado com honra. O campo de treinamento ficava nos arredores de Lyon, França, reconstruído sobre antigas instalações da Segunda Guerra. Entre os jovens soldados que marchavam com fardas impecáveis, destacava-se uma figura dissonante, uma mulher idosa, magra, de passos lentos e claudicantes, sempre apoiada por uma bengala de madeira gasta. Chamava-se Noémie Levy. Diziam que fora enfermeira, ou talvez funcionária administrativa, muitos não sabiam seu papel ali. Apenas sabiam que ela observava os treinos, andava devagar entre as fileiras, e sempre terminava suas caminhadas diante do antigo bloco de pedra do memorial, onde passava longos minutos em silêncio. Alguns riam dela, outros fingiam que não viam. Noémie não falava muito, usava roupas discretas, sempre com os punhos cobertos por tecidos longos. Quando alguém tentava puxar conversa, ela respondia com gentileza. Mas sei along os meses. Novos não sabiam seu passado. Os mais velhos também pareciam ter esquecido. Em uma tarde de inspeção, um cadete comentou alto. Será que ela sabe onde está? Parece perdida. O grupo riu. Ela ouvia. Não. Apenas continuou andando, apoiada em sua bengala, até desaparecer pelos corredores do alojamento. Mas algo nela intrigava. Aquele olhar atento, que seguia os movimentos dos soldados, não era de alguém alheia ao mundo militar. Era Olherd, quem já comandou, certa noite, um oficial encontrou um jovem soldado chorando perto do alojamento. O rapaz havia desmaiado durante o treino, e fora ridicularizado. Noémie apareceu, sentou-se ao lado dele e disse, na guerra os fortes, Cam. Mas os tolos riem enquanto morrem primeiro. O rapaz olhou confuso. A senhora lutou? Ela apenas sorriu. Não lutei com armas. E foi embora. No dia seguinte, ele contou aos colegas. Surgiram piadas. A velhinha filosofa. Agora, ninguém percebeu que o sargento, ao ouvir o nome dela, engoliu seco, e mais tarde, discretamente, deixou flores diante do memorial, onde ela sempre parava. O silêncio começava a se formar, sutil, mas crescente, durante uma cerimônia interna. Houve um erro na formação. O oficial tentou corrigir, mas um grupo de cadetes começou a rir e bagunçar. Foi quando Noémie se aproximou. Calmamente, pediu para ver a identificação de um deles. O jovem riu. E quem é você para pedir? Ela ergueu a manga. Pela primeira vez um número marcado a ferro aparecia em seu pulso. A 871. Os risos cessaram. Aqueles que sabiam entenderam de imediato. Os que não sabiam, sentiram o clima mudar. O comandante da base, que observava de longe, caminhou até ela, parou em posição de sentido, e disse em voz alta. Senhora Levy, honra tê-la entre nós. O silêncio, ali, caiu como neve em trincheira, a tatuagem era inconfundível. Apenas os sobreviventes de Auschwitz a carregavam. A 871 era um número registrado. Noémie Levy havia sido prisioneira durante a ocupação nazista. Mas não era apenas uma sobrevivente. Ela havia sido parte ativa da resistência clandestina dentro do campo. Transportava mensagens, sabotava registros e participou de pelo menos 2 tentativas de fuga. As informações vieram à tona por meio de um velho arquivo da Cruz Vermelha, resgatado por um historiador da base. Quando o documento circulou entre os oficiais, todos entenderam quem ela era. Mas para os cadetes, tudo ainda era novo. Era, mulher silenciosa do passos curtos, mas com um passado maior que qualquer general. Na manhã seguinte, Noémie foi convidada para falar aos cadetes. Ela hesitou, mas aceitou. Subiu ao pequeno palco da quadra principal, com a ajuda de sua bengala. Estavam todos lá, em silêncio. Ela começou dizendo, a guerra me ensinou que silêncio salva, mas às vezes, contar salva, ainda mais. E, então narrou, com voz baixa e firme, como aos 17 anos, fora levada de Paris, separada da família, e marcada com fogo. Contou sobre o inverno em Auschwitz. Os ossos expostos, os gritos, e as mensagens enroladas em pão mofado. Ao final, mostrou, novamente o número no pulso. Isso aqui não é cicatriz. E desceu do palco sem esperar aplauso. A base mudou depois daquele dia. O comandante ordenou que a história de Noémie fosse incluída no currículo de formação. Ela passou a ser chamada de Madame Levy, com reverência. Os cadetes pararam de rir. Agora pediam conselhos, ouviam suas histórias e até ajudavam a caminhar. Mas ela recusava qualquer piedade. Piedade não constrói soldados. Verdade. Sim, e uma sala vazia começou a ensinar pequenos grupos sobre resistência psicológica, sobre como sobreviver quando tudo ao redor ruía. Não usava manuais lembrantes, e cada frase vinha com o peso de quem sobreviveu à fome, à dor e à tentativa de apagamento. Com o tempo,
Noemi passou a ser chamada para representar a base em eventos cívicos. Em um deles, ao visitar uma escola, uma criança perguntou: "Por que a senhora ainda tem o número no braço?" Ela respondeu: "Para que ninguém diga que eu inventei." Os professores se emocionaram. Alunos choraram. E o vídeo da resposta viralizou. O número 871 tornou-se símbolo de um projeto interno da base: resgatar memórias esquecidas. Jovens soldados passaram a entrevistar veteranos e registrar suas histórias. Noemi inspirou o movimento, não de armas MEAs do Ridgegate Pork. Antes de vencer batalhas, é preciso lembrar quem as enfrentou. Certo dia, durante uma cerimônia interna, um oficial da reserva ajoelhou-se diante dela e entregou sua própria medalha de bravura. Disse: "Ganhei essa medalha por sobreviver a uma emboscada. Mas a senhora sobreviveu ao inferno e ainda voltou para ensinar. Eu não sou digno de carregá-la." Ela recusou. "O que você enfrentou também merece respeito. Mas o que a gente carrega por dentro, ninguém vê." A cerimônia virou homenagem a ela. Pela primeira vez, uma sobrevivente civil foi condecorada com a Medalha de Mérito de Honra da base. Não pelo que fez com armas, mas pelo que sustentou com a alma. Na parede principal da base, ao lado das fotos dos generais e mártires, colocaram uma imagem dela. Sem uniforme, sem pose, apenas Noemi, sentada, com a bengala ao lado e o número visível no pulso. Abaixo, escreveram: "Quando tudo foi tirado, ela ainda ficou de pé. E agora, toda vez que o novo cadete chega, é apresentado aquela história. Não como uma aula, mas como uma verdade. Porque quem anda com dificuldade, mas carrega cicatrizes de coragem, ensina mais que qualquer academia." E Noemi Levy, a mulher que um dia foi ignorada no pátio, agora marcha na memória de todos, menos mesmo sem dar um único passo. Se você ainda não curtiu este vídeo e não se inscreveu no canal, agora é o momento. Aqui, cada história carrega a memória de quem viveu o que ninguém mais ousa contar. Após a homenagem, Noemi foi convidada a participar do Conselho Honorário da Base, um cargo simbólico, mas que lhe dava voz ativa em eventos estratégicos e em reuniões com oficiais visitantes. Ela aceitava apenas quando acreditava que poderia contribuir de verdade. Em uma dessas reuniões, um jovem tenente sugeriu a instalação de sensores modernos para a simulação de combate. Noemi apenas comentou: "Simuladores não ensinam o frio da madrugada nem o peso de ver um irmão ferido. Treinem o corpo, mas não esqueçam o espírito." O silêncio que se seguiu foi mais poderoso que qualquer argumento técnico. Ela não precisava levantar a voz, menos a história falava por ela. Uma nova geração de soldados começou a chegar à base. Muitos já sabiam quem era Noemi antes mesmo de vê-la. Alguns vinham só para escutá-la. Outros pediam que ela assinasse seus cadernos, como se fosse uma veterana lendária menos, e, de fato, era. Certo dia, uma jovem cadete perguntou: "A senhora teve medo?" Noemi respondeu: "O medo era meu companheiro, mas ele me ensinou onde estava a minha força." Essa cadete, anos depois, viria liderar um batalhão de resgate em zona de conflito, e sempre carregava consigo uma cópia do número A871, em papel dobrado no bolso. Como lembrança, como guia, a história de Noemi atraiu atenção além da base. Uma emissora de televisão quis fazer uma entrevista. Ela aceitou com uma condição: que falassem também dos outros prisioneiros, dos que não voltaram, e das mulheres que lutaram no anonimato. No programa ao vivo, a jornalista tentou dramatizar: "A senhora é uma heroína esquecida?" Ela respondeu: "Fui esquecida por conveniência, mas não por quem sobreviveu comigo." A resposta viralizou. E mais uma vez, o número no pulso apareceu na tela de milhões de pessoas. A frieza daquele símbolo contrastava com o calor de sua presença. O mundo lembrava menos e agora respeitava. No aniversário de fundação da base, foi feito um desfile ceremonial. Pela primeira vez, colocaram uma cadeira de honra no centro da tribuna. Era para ela. Quando o comandante anunciou seu nome, todos os soldados presentes bateram continência, um por um, em silêncio absoluto. A marcha começou ao som da banda, mas por vontade dos cadetes, o passo foi mais lento, em respeito à forma como ela andava. Quando perguntaram a Noemi se havia gostado, ela respondeu: "Gostei mais do silêncio do que da música." Silêncio é quando a alma presta atenção. Aquela foi a maior homenagem que ela poderia receber. Uma nova disciplina foi incluída. No currículo da base, Memória de Combate, o módulo incluía depoimentos de veteranos, estudos de casos reais e a história de Noemi como tema central. Os cadetes escreviam ensaios, criavam relatórios e participavam de simulações, baseadas em fatos vividos por ela. Em uma aula, o instrutor leu uma carta escrita por Noemi durante o cativeiro. Era simples, com frases curtas, mas de peso imenso. "Se eu não voltar,
Diga que tentei salvar pelo menos uma. O silêncio invadiu a sala. Um dos alunos levantou e disse: ela salvou todos nós, com essa carta, com essa história, com essa presença. Nem todos, porém, aceitavam bem o protagonismo dela. Alguns oficiais mais antigos murmuravam que havia exagero emocional na forma como ela era tratada. Um deles questionou: mas ela pegou em armas? O comandante respondeu: ela carregou segredos entre cadáveres. Isso salvou batalhões. Que arma é maior que essa? O oficial calou-se. A fala do comandante se espalhou entre os soldados, e muitos começaram a escrever os próprios relatos, temendo que suas histórias também fossem esquecidas no futuro. Noemi havia acendido um fogo invisível, menos aquele que faz da memória uma trincheira. E ela seguia ali, firme, sem precisar combater. Durante uma visita internacional, um general americano perguntou quem era a senhora de Bengala que todos pareciam respeitar tanto. Ao ouvir a explicação, ele fez questão de se apresentar. Pesselman, quando soube que ela havia atuado em sabotagens internas em campos nazistas, disse: gente como você deveria estar nos livros de tática. Ela respondeu: prefiro estar nos livros de verdade. O general riu. Depois ficou sério. No retorno ao seu país, criou um protocolo de resgate de memórias femininas em zonas de conflito inspirado por Noemi. Sem saber, ela seguia ensinando líderes menos apenas com a força de ter sobrevivido. Com o tempo, as pernas de Noemi já não permitiam longas caminhadas, mas ela seguia indo à base uma vez por semana. Levada por um ex-aluno em um jipe antigo, sentava-se sob a mesma árvore. Ao lado do memorial, um dia, encontrou uma flor deixada ali com um bilhete. Se não fosse a senhora, eu teria desistido. Ela não sabia de quem era, mas leu o bilhete várias vezes, guardou-o dobrado dentro do casaco, e pela primeira vez, em muito tempo, escreveu uma nova carta. Se um dia me esquecerem, procurem essa árvore. O Sterley Law. Na sombra do que resistiu. Aos 96 anos, Noemi foi entrevistada por uma revista militar. Perguntaram o que ela diria para as futuras gerações. Ela respondeu: não deixem que o riso esconda o desprezo, e não deixem que o silêncio apague o que foi vivido. Depois da entrevista, pediu para visitar uma escola novamente. Sentou-se entre crianças e contou uma história diferente. A de uma menina que escondia um pedaço de pão para dividir com outra. As crianças perguntaram: essa menina era a senhora? Ela respondeu: era todas nós, porque se uma sobrevive, todas seguem vivendo com ela. Aquela foi sua última visita fora da base. Pouco tempo depois, Noemi foi internada. A base organizou vigílias silenciosas. Cadetes de várias turmas passaram a noite em silêncio diante do memorial. Quando ela faleceu, não houve sirenes nem anúncios em rede nacional. Houve silêncio, mas um silêncio diferente, não de ignorância, mas de reverência. E, naquela noite, todos os cadetes da base escreveram o número A871, um M sus punhos, com caneta. Não como símbolo de dor, mas de resistência, porque ela havia andado com dificuldade menos, mas feito um exército inteiro marchar com propósito. E agora, mesmo sem ela, o passo seguia. Mais firme, mais certo. Se você chegou até aqui, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, histórias esquecidas voltam a marchar com honra. Sua memória também é resistência. Após o falecimento de Noemi, a base ficou diferente. O banco onde ela costumava sentar permaneceu vazio. Mesmo nos dias mais movimentados, nenhum soldado ousava ocupar aquele espaço. Havia um respeito implícito, quase sagrado. Os instrutores mantinham sua memória viva. Em todas as aulas de formação, ao menos uma história dela era contada. A disciplina Memória de Combate passou a se chamar, oficialmente, Curso Noemi Leve, de Resistência Humana. Um busto simples foi instalado ao lado do memorial. Sem farda, sem armas, apenas a inscrição. Número A871. Prova viva. E assim, ela seguia presente, silenciosa, permanente. A comunidade judaica da França também passou a reconhecer o impacto de Noemi. Organizaram uma cerimônia em Paris para incluir lá no Muro dos Rustos um memorial reservado àqueles que resistiram e salvaram vidas durante o Holocausto. No evento, estiveram presentes veteranos da base, cadetes, professores e até antigos detratores. Quando chamaram seu nome, todos se levantaram em silêncio. Um rabino leu uma frase deixada por ela em uma de suas cartas. Não resistimos com força, resistimos com propósito. Muitos choraram. Ali, entre mármore e flores, sua história finalmente encontrava o espaço que lhe fora negado por décadas. No mundo acadêmico, sua história virou objeto de estudo. Apostéis. Artigo após artigo, pesquisadores redescobriam seu papel. Na resistência interna dos campos de concentração, ela havia transportado mapas rasgados,
nomes codificados, até pílulas escondidas em sapatos para evitar infecções fatais. Nada disso constava em medalhas, mas agora constava em livros. Universidades a incluíram em currículos de cursos sobre liderança, ética militar e trauma de guerra. E em um seminário internacional, um professor concluiu: ela não foi apenas sobrevivente, foi comandante de si mesma. E isso é a forma mais difícil de comandar. O antigo soldado da base já aposentado iniciou um projeto de correspondência com outras sobreviventes da guerra. Queria ouvir mais histórias como a de Noemi. Recebeu centenas de cartas. Algumas diziam: não sabíamos que podíamos contar. Outras: ela falou por nós. O projeto cresceu, virou um instituto e recebeu o nome dela: Fundação Noemi M-Vozes da Resistência Invisível. Jovens mulheres passaram a visitar o local, ouvir os relatos, registrar memórias. Aquelas que andavam com dificuldade agora marchavam juntas, mesmo que em silêncio. E todas, ao entrar no prédio, passavam diante de um mural, com a tatuagem A871 ampliada. Era o selo da verdade. Na base onde tudo começou, o antigo refeitório foi transformado em uma sala de memória. Ali, objetos dela foram expostos: a bengala gasta, cartas originais, uma cópia de seu diário e até a velha echarpe que sempre usava para cobrir o pulso. O holograma interativo permitia aos visitantes ouvir seus depoimentos, reconstruídos com base em gravações e cartas. Era como se ela ainda estivesse ali. Cadetes entravam, tiravam o boné e permaneciam em silêncio. Alguns deixavam bilhetes ao lado do vidro. A maioria dizia apenas uma palavra: obrigado. Durante uma cerimônia de aniversário da base, um veterano tomou a palavra e disse: quando cheguei aqui, ri dela. Hoje, ensino minha filha a honrar mulheres como ela. Sua fala foi gravada e incluída no acervo da fundação. O que Noemi plantou crescia. O que ela calou agora ecoava. Ela havia sobrevivido ao campo, depois, ao esquecimento, e por fim, ao desprezo. E vencido tudo sem levantar a voz. Apenas com presença, com verdade, com passo firme mesmo em pernas fracas. Sua maior arma havia sido o silêncio. E seu maior legado, a escuta. Nos anos seguintes, a história de Noemi foi adaptada para o teatro, para documentários e até para um filme. A atriz que a interpretou foi até a base aprender seus gestos, sua postura, sua maneira de falar. Disse depois: foi o papel mais difícil da minha vida, porque ela não precisava fazer muito, só estar. O filme recebeu prêmios, mas o que mais emocionou foi uma exibição fechada para veteranos. Ao final da sessão, Sr. C. se levantou, apoiado em uma bengala semelhante à de Noemi, e disse: ela voltou, só por hoje. Mas voltou. A sala aplaudiu em silêncio. Nas escolas, seu nome entrou para os livros de história. Professores contavam não só o que ela viveu, mas como foi esquecida. E por que isso não pode mais acontecer? Crianças aprendiam a reconhecer o valor em quem anda devagar, em quem fala pouco, em quem carrega mais do que mostra. Uma aluna escreveu numa redação: Noemi é como uma vela acesa num lugar escuro. Mesmo pequena, iluminou todos que estavam ao redor. Essa frase foi colocada na entrada do instituto que leva seu nome, e é lida todos os dias por quem entra buscando não apenas história, menos mais dignidade. Décadas depois, na Nova Geracal, de cadetes, poucos viram Noemi com seus próprios olhos, mas todos sabiam quem ela era. Em cada marcha lenta, em cada silêncio respeitoso, em cada aula sobre resistência, ela estava ali. Vivos ou mortos, os verdadeiros heróis não saem das fileiras, permanecem como sombra firme sobre os ombros dos que continuam. E toda vez que um novo soldado perguntava sobre aquele busto simples, com uma mulher sentada, alguém respondia: foi ela quem nos ensinou que andar devagar também é avançar. E que o maior comando é sobreviver sem deixar o mundo esquecer. Não. Fim. Não foram os gritos, as armas, nem as vitórias que eternizaram Noemi Levy. Foi a maneira como ela carregou seu passado, sem exigir reparações. A forma como andou entre soldados como se soubesse que ainda tinha algo a ensinar. E bastou um gesto simples: erguer a manga e mostrar o número no pulso, para que o mundo parasse, porque naquela marca estava a história de um povo, de uma guerra, de uma mulher que nunca quis ser heroína menos, mas se tornou lenda. Ela andava com dificuldade, mas quem viu o número jamais esqueceu o que ela enfrentou para continuar.